Pessoal, professor Fabiano, para trazer as dicas aí da disciplina de História da etapa 2, para aqueles que não conseguiram atingir seus objetivos na primeira prova lá, refazer agora a prova com umas dicas mais diretas. Eu vou falar mais diretamente das questões para vocês tirarem as suas dúvidas, certo? Então a etapa 2 começa falando do século XVIII, né, da fase da Idade Moderna e algumas das suas mudanças. A Idade Moderna foi conhecida como Idade das Luzes, porque veio depois da Idade Média, que foi considerada a Idade das Trevas, que teve retrocesso, aquela coisa toda. Então, quais são as frases aqui que falam dessas inovações surgidas na Idade Moderna? Revolução Industrial foi o momento em que toda a população passou a ter acesso a tecnologias inovadoras? Não. Toda a população não teve. Então, a primeira não está certa. A Revolução Industrial trouxe transformações importantes nas relações de trabalho e novas técnicas de produção? Isso sim. Então, a 2 está certa. A 3. A Revolução Industrial provocou o êxodo rural desordenado e reduziu a importância do trabalhador com divisão social do trabalho? A 3 está certa. Então, a 2 e a 3 por enquanto. A Revolução Industrial proporcionou aos trabalhadores melhores condições de trabalho e maior agilidade na produção de justiça social? Não, justiça social ela não trouxe, ela aumentou a desigualdade social. Então, apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. Vão achar essa resposta lá para poderem fazer a sua prova. Número 2, fala da Revolução Francesa em 1789 e ela trouxe episódios que vão mudar a história da humanidade, né? O que a gente pode afirmar então sobre a Revolução Francesa? Foi um momento de luta popular, né? O povo lutou contra o absolutismo monárquico, contra os reis e queria instaurar, substituir, né, as monarquias por repúblicas e libertaram as colônias desse colonialismo imposto pelos europeus. Então foi uma revolta popular que basicamente queria derrubar a monarquia e substituir por repúblicas. A questão 3 fala da Segunda Guerra Mundial. Ali vocês têm que então achar a sequência correta, né, de qual seria colocar os números. O que é Blitzkrieg, né, que seria guerra relâmpago, tá? Então começaria com o número 1. O que é kamikaze? São os pilotos suicidas. Então o 2 estaria na terceira. Vocês vão ver então que essa sequência não vai aparecer ali. O que é a bomba atômica, né? Foi usada na cidade na Segunda Guerra Mundial. Então vocês vão ver que preenchendo os quadrinhos ali não vai aparecer a mesma sequência em nenhuma das letras. Então você já sabe o que tem que marcar. Questão número 4. O iluminismo representa a visão de mundo da intelectualidade do século XVIII. Então, o iluminismo é um movimento intelectual, filosófico, cultural, que vem para a Idade das Luzes, vai mudar as artes na Idade Moderna. Tá? De novo, 3 afirmações. Qual você vai perceber que está correta ali então? Tá? Combate às injustiças sociais através da arte, certo. Fortalecimento do Estado e cercamento de liberdades, a 2 está errada. O anticolonialismo, o repúdio declarado à escravidão, certo. E o triunfo da razão sobre a ignorância e superstição, também certo. Então, só a alternativa 2 está errada daquelas todas ali. Achem isso lá e façam, então, a sua marcação. A questão, então, número 5 é a figura, né? Fato ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo ali as insígnias nazistas e as cruzes, né? Os alemães perseguiram os judeus e isso chamou-se Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Número 6, para conquistar o apoio do povo, os nazistas tinham um discurso, né, de que o Estado ia ajudar eles, que o Estado ia cuidar da vida deles. Então, analisando as situações ali abaixo, qual estaria correta, né? O Estado, dizendo que ia ajudar e cuidar de todos, fazia com que todos tivessem a obediência ao Estado. Então, obedeciam ao Estado sem questioná-lo. Essa é a afirmação que vocês têm que ir procurar. Questão número 7. Os principais elementos definidos pelo iluminismo eram exceto. Então tem que procurar o que não é iluminista, que não tem nada a ver com o iluminismo, que era o movimento das luzes, na questão da intelectualidade. O iluminismo defendia a individualidade? Defendia a razão? Sim, sempre a razão no iluminismo acima da fé. E a autonomia do pensamento? Sim, as pessoas tinham que ser autônomas. Então, ali, todas essas 3 falam do iluminismo. A pergunta é qual não é do iluminismo? Então, o que tu tem que marcar? 8. Os Estados Unidos tornou-se, em determinada fase da Idade Contemporânea, a maior potência do mundo. Por que ele se tornou a maior potência do mundo? Lembra que os Estados Unidos fica na Europa e a guerra aconteceu
Desculpa, os Estados Unidos fica na América e a guerra aconteceu na Europa. Então, os Estados Unidos, ele não se envolveu diretamente no conflito, ele não teve bombas, não teve destruição, ele se aproveitou do desastre que foi a guerra na Europa e financiou o crescimento desses países. Por isso que ele ganhou lucro com a guerra, nas duas no caso. 9. O modo de produção manual com divisão do trabalho, estamos falando de quê? Quando se trabalha divididamente as tarefas, tá? Com a mão ainda. A mão, sem falar em máquina. Se fosse máquina, seria industrial. Não é artesanato, artesanato trabalha, mas é só uma pessoa que faz, tem divisão do trabalho. Então só pode ser manufatura essa atividade aí. Questão número 10. Há uma figura ali, né? Falando que a bomba explodiu, uma altura de 570 metros do chão, provocou uma nuvem de fumaça, alcançou 18 km de altura, chegou a uma temperatura de 300 graus centígrados, derreteu instantaneamente tudo que era vivo naquele raio ali de 10 quilômetros, teve 140 mil mortes por causa disso. Do que está retratando isso? As bombas nucleares que os Estados Unidos jogaram na Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. A questão número 11 fala sobre a crise mundial capitalista, né, em 1929, analisar as questões ali, ver o que é verdadeiro, o que é falso e achar a sequência depois. Os estoques de cereais se acumularam, os preços dos produtos baixaram e fazendeiros faliram. Verdade. As grandes indústrias diminuíram fortemente a produção e as médias e pequenas fecharam. Também verdade. Então, duas verdadeiras. A terceira, grandes massas de trabalhadores ficaram desempregados. Verdade também. Três verdadeiras. O Brasil não foi afetado pela crise, pois não tinha relação direta com a situação. Falso. O Brasil foi afetado pelo efeito cascata. Os Estados Unidos parou de comprar o nosso café. Então, só a última é falsa. Acha essa alternativa ali que tem essa sequência. 12. A Grande Depressão foi durante a economia dos Estados Unidos passou por uma violenta recessão. Foi a crise essa que quebrou a bolsa de valores de Nova York, né? Como essa crise norte-americana atingiu o Brasil? Como eu falei para vocês, vamos ler as alternativas e ver se está verdadeiro ou falso. O descontrole da economia norte-americana reduziu drasticamente os lucros obtidos com a exportação do café no Brasil. Verdadeiro. 2. Vários setores do comércio e da indústria brasileiros também foram obrigados a fechar postos de trabalho. Sim, porque o café era o nosso maior produto de exportação, então atingindo o café, atingiu o resto tudo. E a terceira, o Brasil foi atingido pela crise capitalista de 29 pelo chamado efeito cascata. Também verdadeiro. Então, todas essas afirmações são verdadeiras. 13ª, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos. Como é que foi essa participação? O Brasil participou apenas enviando mantimentos a enfermeiros. Letra B, o Brasil não participou da Segunda Guerra Mundial. Ou letra C, o Brasil atuou na Segunda Guerra ao lado dos países do eixo junto com os Estados Unidos. Nenhuma dessas alternativas está completamente certa. 14, o final da Segunda Guerra Mundial traz uma série de consequências significativas ao mundo. Qual alternativa abaixo não revela uma consequência da Segunda Guerra Mundial? Estou perguntando qual não é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Criação da ONU é. Divisão da Alemanha em Oriental e Ocidental também é. Inicia o período ditatorial brasileiro. Não, o período ditatorial brasileiro é lá em 1964 e a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então essa aí não tem nada a ver. E a última é para analisar a figura do filme A Vida é Bela, que fala do Holocausto, é um filme italiano, e mostra então os campos de concentração, né, que tinha na Itália, na Alemanha, na Áustria. O filme A Vida é Bela, O Menino em Pijama Listrado, são todas obras, a lista de Schindler são obras que falam sobre o quê? Sobre o Holocausto, que é a imposição dos nazistas, né, o genocídio dos nazistas aos judeus. Então essas são as dicas rapidinho aí para vocês refazerem a prova de vocês na etapa 2 de História. Valeu!